Beleza? O vídeo de hoje é para falar aí do trabalho de qualidade em sistemas, a matéria que é ministrada pela professora doutora Vanderly Correia Prieto como parte do terceiro quadrimestre de 2018 da Universidade Federal do ABC, a famosa UFABC, que a gente também conhece aí como a melhor das federais. Bom, hoje a gente vai ensinar um pouco mais sobre as ferramentas de gestão da qualidade, né? Mais especificamente, a ferramenta que eu vou destacar aqui é o FEMEA, que é a abreviação para Failure Modes Effect Analysis. Significa aí no bom tupiniquim, análise de modos de falhas e efeitos. Para a aplicação da ferramenta, a gente escolheu um tema bem simples e cotidiano, que é o simples fato de sair de casa para o trabalho ou faculdade. Então, vamos lá. Eu falo aqui em nome do grupo 5 da matéria, que é composto pelo André, pelo Elvis, pelo Fábio, Felipe, João e a Mariana. Bom, para começar, a gente vai mostrar aí um pouquinho o processo analisado, que é o descrito no fluxograma que está no slide, né? Então, basicamente, é acordar, depois se arrumar, deslocar-se até o meio de transporte, utilizar o meio de transporte em si e depois deslocar-se até o destino final, que é, como eu disse, a faculdade ou o trabalho aqui no caso que a gente utilizou. Nesse slide, a gente vai destacar aí quais são os problemas encontrados no processo, né? Para isso, nós usamos o diagrama de causa e efeito, que também é conhecido como diagrama de Ishikawa, que é uma outra importante ferramenta da gestão da qualidade. Bom, vamos lá, dissertando um pouquinho sobre ele. Nos métodos, a gente tem aí um problema de como se organizar antes de sair de casa, problema famoso, né? Depois, na medida, podemos por vezes errar no tempo calculado para se arrumar, é um dos exemplos de erro em medida. No meio, temos o problema da chuva, a famosa chuva, né? Que sempre que chove, as ruas travam. Parece que quando chove ninguém mais sabe dirigir, todo mundo esquece como se dirige e tudo trava. No meio, temos também as greves e manifestações, que por vezes causam aqueles trânsitos, nos atrapalham bastante, ou atrapalham o próprio transporte público, né? Quando há greves e eles paralisam o transporte público. Por último, aí a gente tem a máquina, onde o despertador e o próprio transporte podem falhar, né? Todos esses problemas, eles podem acarretar aí na dificuldade, né? São problemas que dificultam a nossa chegada no trabalho ou na faculdade. Bom, agora aprofundando um pouquinho melhor na pesquisa. A pesquisa foi feita, simplesmente foi um formulário online, e ela visava identificar qual desses problemas mais afeta as pessoas nessa rotina, né? O questionário aplicado foi o que foi mais ou menos, tinha mais ou menos essas opções que a gente tem aqui no slide, né? Então, basicamente, a gente tentou identificar o perfil do entrevistado, qual o meio de transporte por ele usado, até para poder quebrar melhor na hora da aplicação do FEMEA, né? Entre quem usava, por exemplo, o transporte público ou particular, e quais os problemas listados mais afetavam aquela pessoa, sendo que era possível responder mais de um problema, né? A pesquisa foi respondida por 71 pessoas e aqui a gente tem um pouquinho dos resultados. Então, uma pergunta que não estava aí é qual o gênero da pessoa, para identificar um pouquinho o perfil de quem respondeu. Bom, a gente pode ver que claramente o transporte mais usado foi o veículo particular. Por isso que, óbvio, nossas ruas estão tão lotadas, né? Quase 50% das pessoas usam o carro particular aí como meio de transporte. E até como consequência da pergunta 1, o maior problema dos entrevistados é exatamente o trânsito, seguido pela demora para sair de casa. Aquela famosa enrolação nossa de cada dia. A gente acorda, dá uma enrolada na cama. Isso que a gente resumiu como demora para sair de casa e foi listado aí por 16% das pessoas. Lembrando aqui que as pessoas podiam escolher mais de uma opção na pergunta, tá? Então, tanto nessa dos meios de transportes como nos principais problemas, ela poderia selecionar mais de uma opção. Bom, depois a gente tem aí o transporte lotado, que já lembra aquele braço na cara no fim de dia, né, que é uma delícia. E, enfim, esse segundo gráfico aqui da direita é o chamado diagrama de Pareto, que é uma outra importante ferramenta de qualidade, né? Ele mostra como os dois maiores problemas juntos são responsáveis por mais de 50% do total de respostas. Então, se a gente juntar aí o trânsito e a demora para sair de casa, a gente vê que os dois juntos, eles juntam aí, desculpa, não mais de 50, mas quase 50, dá uns 46, 47%. Então, se a gente achar algum tipo de solução ou algum tipo de modo de burlar esses problemas, com certeza aí a gente já afeta mais de 50%, quase 50% das pessoas, né? E essa pesquisa e esses resultados, principalmente o diagrama de Pareto, foram a base para a realização do FEMEA, né? E agora, falando do FEMEA em si, o FEMEA
ele é a ferramenta busca evitar que ocorram falhas em um produto ou processo através da análise de possíveis falhas, ou seja, os possíveis problemas que a gente vai encontrar no processo ou no produto são listados para que uma análise mais profunda seja feita e assim seja desenvolvida uma forma de monitorar e prevenir a falha em questão. Então, a gente primeiro monitora quais são as falhas, a gente lista quais são elas e depois são definidos os objetivos e qual será a abrangência da análise. No caso, como já dito aí, analisamos o simples fato de sair de casa para o trabalho ou a faculdade, mas poderia ser analisado qualquer coisa aqui. Por exemplo, a gente viu um exemplo aí em sala de aula, onde foi analisado o processo de fazer uma simples caipirinha, né? Onde poderia falhar, quais seriam os problemas, o que seria mais grave. Bom, depois de listar, vem a análise em si, né, que é realizada geralmente por um grupo de pessoas. No caso, como a gente já falou, foi o grupo 5 aí da matéria de qualidade. Para que mais de uma opinião seja ouvida, por isso que é formado um grupo, e aí esse formulário FEMEA, é preenchido, né? Com as funções, como podemos ver aqui nas colunas de funções, então que é essa segunda aqui, e depois os tipos de falhas, causas possíveis e quais os controles. Então aqui a gente tem causa potencial, controles, efeitos, modo e função, voltando um pouquinho aqui, tá? Bom, depois vem aí as avaliações de risco com índice de severidade, ocorrência e detecção, que são geralmente usadas notas aí de 1 a 10, né? Onde 10, é claro, é o pior, 1 é o menos perigoso, digamos assim. E assim a gente calcula o coeficiente de prioridade de risco, que é esse RPN da coluna aqui, ó, que é a multiplicação simples dos 3 outros índices. Então, basicamente, quanto maior esse índice, maior será a prioridade deste item, né? Nesse caso, é possível ver que a maior prioridade, se a gente der uma analisada aqui no nosso, a gente vai encontrar que a maior prioridade está justamente aqui, ó, no 504, que é justamente o trânsito, que como a gente listou, era um dos maiores problemas, né? Então, primeiro, a gente deu nota para os índices aqui, né, que são severidade, ocorrência e detecção. Essas notas foram de 1 a 10, depois multiplicou-se um pelo outro e a gente chega aqui no índice de prioridade, tá? Por fim, são listados os pontos de melhoria, que é aqui no final, a ação recomendada, onde o grupo discutiu como prevenir cada falha. Eu vou deixar aqui o slide do formulário preenchido para que vocês possam analisar melhor a ferramenta e o que foi identificado melhor nesse caso, né? Bom, pessoal, a videoaula de hoje foi essa, tá? Muito obrigado aí pela atenção. Até a próxima. Espero que vocês tenham aprendido como fazer um FEMEA e principalmente que vocês tenham visualizado, assim como nós, quais são os principais problemas, né? E como analisar as principais falhas nesse processo cotidiano de sair de casa e ir para a faculdade e para o trabalho. Aproveita e comenta aí que a gente merece um 10 no trabalho para a professora ver depois, tá? Não se esqueçam de compartilhar o vídeo e curtir. Valeu!